Estamos de volta com o seu estilo de vida e no terceiro bloco vamos dar continuidade à nossa entrevista do quadro de Bem com a Vida, que está falando sobre as fobias. Você aí em casa tem algum medo excessivo sobre alguma situação? É preciso ficar atento aos sintomas, aos alertas, coisas que estão aí paralisando até mesmo a sua vida e prejudicando tarefas simples do seu dia a dia. O meu convidado é o psicólogo Amon Alencar e vamos continuar esse assunto com a conclusão do último bloco. Nós estamos falando falamos entre tantos assuntos, sobre a questão do medo, da fobia de falar em público, do medo dessa exposição. Todos nós, ou pelo menos a maioria, em algum momento da vida, nós estaremos em uma situação como essa, falando para uma plateia, seja ela pequena ou grande. Apesar de dominarmos o assunto, há pessoas que mesmo tendo domínio sobre o assunto, tendo estudado, estando preparada para aquela situação, mesmo assim, quando se vê no momento de falar para aquelas pessoas, ficam paralisadas. Ou tem uma série de reações, suam frio, gaguejam, dá o conhecido e o temido branco. Quando que as pessoas, Amon, têm que ficar atentas para perceber que aquele medo, que aquele nervosismo está se transformando em uma fobia? Existe um grande mestre da oratória em Manaus chamado Rui Silveira. Ele me ajudou muito no início da minha carreira e ele me deu o stand-up, vamos dizer assim, para que eu pudesse enfrentar a vida. Imagina, um advogado ensinando um psicólogo a falar. E é exatamente foi o que aconteceu. Ele não me ensinou a falar como ele diz. Ele apenas me deu as técnicas para que eu pudesse aproveitar. Tudo é questão de técnica. Tudo é questão de maneira, mas o principal é o enfrentamento. O que é isso? Se você tem medo de realizar um seminário, primeiro passo, aprenda as técnicas. Você pode aprender no curso de oratória. Como se organizar em tópicos, como apresentar, mas o que vai fazer você perder o medo é você ter coragem de se expor. A partir do momento em que você enfrenta esse medo, estar diante do outro e colocar-se diante do outro à mercê do julgamento dele, isso é que vai fazer a grande diferença. Por quê? Muitas pessoas não se permitem e não se vê sendo julgada, porque ela tem aquilo como uma afronta. E sentir-se afrontado, ninguém gosta. É verdade. Quem gosta, por exemplo, da verdade? As pessoas dizem, eu gosto de ser verdadeiro, tá bom. Deixa o seu namorado chegar pra você e dizer, sinto muito, eu tô com outra e quero você também, mas eu quero a outra, né? Ai, que bom, meu amor, ainda bem que você foi verdadeiro comigo. Hipocrisia, né? A gente não é assim, nós não somos assim. Então a gente prefere que a gente não saiba, deixa guardado ali, ou seja, ninguém gosta da verdade. Olha, parabéns, amor, sua palestra foi maravilhosa, mas você errou muito. Não vou gostar, vou ficar chateado. Onde é que eu errei? Me mostra. Então, quer dizer, todos nós somos assim. A partir do momento em que você permite que as pessoas te vejam e te julguem, você vai ser visto, você vai ser notado. Existe um filme de motivação que eu gosto muito, que é uma partezinha de um filme Troia, se eu não me engano, onde um guerreiro que vai enfrentar um outro que é um gigante, e ele diz assim, olha, eu não gostei, se eu fosse você eu não iria, porque o cara é muito grande, dizem que é os melhores, por isso que o seu nome não vai ser lembrado na história, né? Eu não lembro agora o nome dele também, por incrível que pareça, mas ele é lembrado e é dito por muitos até hoje. Aquiles, exatamente, eu lembrei. Que tem até o nome do ossinho do nosso pé, que é o calcanhar de Aquiles. Ou seja, nesse momento ele não teve medo de enfrentar o seu próprio medo, que seria o medo da morte. Por que eu tenho que preservar a minha imagem? Que imagem eu tenho que preservar? Por que eu tenho que ter tanto medo diante das pessoas se elas são iguais a mim e a gente ali vai compartilhar um pensamento? O problema é o que a gente entende ainda quando criança. É muito engraçado, eu sempre observo os pais com os seus filhos.
E o que mais acontece quando a criança está gritando? A mãe cutuca o pai e diz, cala a boca desse menino. Manda esse menino que olha, tá todo mundo olhando, que feio, né? É verdade. Isso faz com que a criança entenda que o julgamento é errado. Já desde muito novo. Desde cedo. Por que a criança não pode falar? Deixa ele gritar. Se tivesse uma criança aqui, ela estava deitada aqui no chão, rolando, já tinha puxado teu pé, já tinha quebrado ali o cinegrafista, ou seja, estava fazendo uma bagunça aqui. Por quê? Coisas de criança. A criança não sabe, ela não tem medo de se expor, ela não tem medo do que o outro vai fazer, ela simplesmente tem vontade e vai lá e faz. Assim deveríamos ser nós, mas só que a gente começa a criar preconceitos, né? Ó, esse conceito tá errado, olha, não apresente nada em público porque as pessoas vão rir da sua cara. É engraçado, tem um amigo que toda vez que eu chego na casa dele, a família dele inteira corre para dentro da casa para me chamar as pessoas, pô, tá lá fora, espera quem tá chegando para poder ver quem é que tá chegando. Não, é assim que acontece. A mesma coisa no interior. Existe uma foto muito famosa na internet que tem o caboclo olhando pela a fresta da porta, né? E isso é muito engraçado, porque é o que acontece na vida do amazonense no interior. Quando chega alguém, quando o barco está passando, tá todo mundo na beira. Quando o barco encosta, corre todo mundo para dentro de casa. É incrível isso, né? Em vez das pessoas irem atender, não, elas correm. Por quê? O medo de se expor, o medo de ser julgado. Olha, o menino vai te pegar. Nós somos educados da seguinte forma. Aqui tem uma criança, dorme, criança do coração, boi da cara preta, pega essa criança que tem medo de cara. É sempre colocando medo nas crianças. É verdade. A gente é educado para sentir medo. A gente tem que ter cuidado quando vai educar os nossos filhos. Olha, não mexe aí, senão o bicho vai te pegar. Errado. Quer dizer, o bicho vai pegar. Que bicho vai me pegar? Então você cria um bicho dentro da minha cabeça e esse bicho aparece quando eu tenho um seminário para apresentar. Poxa, se eu apresentar esse seminário errado, o bicho me pega. E que bicho é esse que te pega? É o bicho do próprio eu, né? Do próprio medo de se ridicularizar. Pare para pensar. Se você não levantar a mão, você não vai conseguir ser o melhor da turma. Se o pai da Denise não olhasse para a mãe da Denise, a Denise não estaria aqui hoje apresentando o programa. Se ele tivesse tido medo de chegar perto da mãe dela, ela não estaria aqui. Eu não estaria aqui, né? Por quê? Eles não tiveram medo de se envolver. Eles não tiveram medo de arriscar, medo de tentar. Assim é a nossa vida. Os grandes empresários hoje da cidade, lá atrás, teve uma reportagem que eu achei interessante. Eles não tiveram medo de errar. O homem que inventou a lâmpada, né? Ele errou muitas e muitas vezes. A imprensa brigava com ele e dizia, ó, você errou de novo. Não, não errei. Eu vi mais uma forma que eu não vou descobrir a lâmpada. Então eu vou tentar outras coisas. Ou seja, ele achava alternativas. E é isso que a gente precisa fazer com a nossa própria vida. Para que a gente possa mudar o pensamento do medo. Medo de quê? Medo para quê? Para que você tem medo do outro? Ah, porque ele vai me matar. O pensamento dele, a voz dele, a atitude dele, o fato de você ser criticado, às vezes você foi melhor do que ele. Por isso ele vai ter que te criticar. Olha, você não foi tão bom quanto eu, porque você errou aqui. Que bom, parabéns. Obrigado, a próxima não é. Verdade. Ou seja, você tem que parar de ter medo das pessoas e se permitir viver. Se você não mede os esforços para enfrentar o seu medo, você se tranca dentro de um quarto, você se tranca dentro de casa. E o que você vai fazer lá dentro? Com quem você vai falar? Ah, eu vou falar na internet. Legal. É até que é uma fala calorosa, né? Porque a tela do computador ela transmite um calor, mas o calor humano ele é muito melhor do que o calor da máquina. Então, não tenha medo de viver as suas experiências. Uma experiência nunca é igual a outra. Eu atendi uma vez uma pessoa que tinha trauma de comer estrogonofe.
porque ele pegou um estrogonofe muito salgado e quando foi comer, toda vez que ele ia comer um outro estrogonofe, ele sentia aquele mesmo gosto do estrogonofe salgado e ele não comia mais. Até que um dia ele começou a se permitir e a prestar atenção no gosto que tinha aquele prato. E ele começou a vencer aquele próprio medo. E depois ele comia estrogonofe normalmente. Ele parou com esse medo. Então, quer dizer, ele não teve medo de enfrentar. Eu tô rindo aqui porque eu me coloco no lugar desse seu paciente, Sim. Viu? Tinha um trauma de comer vatapá. Olha só, uma coisa tão deliciosa. Comi um muito ruim, uma certa altura da minha vida, e simplesmente olhava, por mais bonito que ele tivesse, eu não me permitia comer. Agora me pergunte se hoje eu como. Como sim, e adoro, porque comecei a experimentar. Eu falei, gente, não é possível que todos sejam ruins. Vou experimentar. E, enfim, graças a Deus, que bom. Me delicio com vatapá hoje em dia. Quanto maior suas experiências boas, menor serão os traumas. Então, quanto mais você se permitir, quanto mais você errar, mais perto do acerto, da perfeição você vai estar. Com certeza. Os grandes pintores não começaram de cima, eles começaram errando. Borraram a primeira tela, borraram a segunda tela, borraram a terceira, mas persistiram. A quinta, a sexta, e daqui a pouco eles estavam aí pintando aí Leonardo da Vinci. Correto. Né? Uma grande situação aconteceu com Einstein. Albert Einstein, o inventor de uma fórmula, né, que foi primordial na nossa vida, que faz os aviões subirem, descer, o GPS funcionar, a gente falar no celular, uma formulazinha simples, né, que permite tudo isso. Mas nós paramos no tempo e no espaço durante 2 anos porque ele tinha medo de falar. E ele sabia que se ele expusesse ao mundo, ele ia ter que explicar para todo mundo como é que aquilo funciona. E o fato dele ter medo freou a gente em 2 anos. O que é 2 anos na nossa vida? Verdade. Então, quanto tempo você vai querer parar na sua vida? Quanto tempo você vai querer perder para alcançar o sucesso? A fobia, o medo, só vai frear que você tenha sucesso, só vai impedir você de ser feliz. Então, abra as portas da sua vida e enfrente com a verdadeira razão da sua própria existência. E dê um sentido na sua vida que você vai conseguir superar todo e qualquer tipo de fobia. Seja de elevador, permita-se, você vai conseguir. Muito bem. Olha, gente, nós falamos hoje aqui no quadro de Bem com a Vida sobre as fobias, as diversas fobias que podem existir, de que forma você pode estar lidando com elas e quando ficar alerta, né, acender aí a luzinha para você ficar alerta no caso de uma situação como essa. Amor, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui mais uma vez. Você ajudou e muito, com certeza, as pessoas que estão aí em casa, um pouco em dúvida e até com um medo paralisante aí que vai prejudicando a vida delas. Muito obrigada, um ótimo dia para você e até quinta-feira que vem. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar expondo um papel tão crucial da psicologia, que é cuidar do comportamento humano. E lembre-se, todo tipo de comportamento, seja ele qual for, olhe primeiro para dentro de você e não tenha medo. A exposição é algo que vai acontecer na sua vida naturalmente, dentro de casa, dentro do seu setor de trabalho. Permita-se, não tenha medo, que a vida ela está aí para ser vivida e aguardando por você. Boa sorte. Ótimo, muito obrigada, amor. Um ótimo dia para você. Espero que vocês tenham gostado da nossa entrevista de hoje falando sobre as fobias. Nós, inclusive, colocamos uma enquete lá no Facebook, facebook.com/estilo de vida, e algumas pessoas disseram que tem medo de andar de avião, tem medo de altura, tem medo de falar em público, como a gente falou aqui, tem medo do escuro. Independente do medo que esteja aí prejudicando a sua vida, como o amor bem salientou, o importante é enfrentar e não deixar que esse medo paralise você e prejudique as suas atividades. Estilo de Vida vai para um breve intervalo comercial. No próximo bloco, claro, mais informações para você. Até já!